Salmo 73. Então, abra lá, Salmo 73, para a gente conversar um pouquinho a respeito desse assunto e desse pecado que é tão terrível. A gente tem a mania de pensar que nós não somos, em hipótese nenhuma, invejosos. Isso é curioso, muito interessante. A gente consegue dizer que somos preguiçosos, conseguimos dizer que, às vezes, até somos alguma coisa um pouco mais pesada, que a gente considera mais pesado. Obrigado. Mas, quando se fala de inveja, a gente não gosta nem de pensar, porque a gente detesta os invejosos. E a gente também, infelizmente, tem um pouquinho disso. Mas eu quero ler com você todo o Salmo 73, e aí a gente vai conversar um pouquinho o que a gente consegue tirar como lição, aprendizado para a gente nessa manhã. Vamos lá, Salmo 73 diz assim: Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: Como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim, os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente, foi-me inútil manter o coração puro e lavar as mãos da inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio, e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Só até aí, Salmo 73 todo, e ele é cheio de coisas boas para a gente aprender aqui. Mas eu queria primeiro falar um pouquinho sobre a inveja. O que é a inveja? Nós somos acostumados a pensar que a inveja é um tipo de ciúmes, né? É um tipo, talvez, ali de ficar se achando diminuído e você querer algum lugar, mas eu quero mostrar para vocês, espero conseguir, que a inveja é muito mais do que isso. Ela é muito mais profunda do que simplesmente o sentimento de ciúmes ou algo parecido. A inveja, em primeiro lugar, e a definição talvez mais clássica e é mais corriqueira, é justamente querer ter a vida de outra pessoa. A inveja é isso, querer ter a vida de outra pessoa. Quantos de nós já nos sentimos assim em algum momento da vida? Por alguma razão ou por qualquer coisa que seja,
a gente é alimentado o tempo todo pela sociedade, pela cultura que vivemos, que nós nunca somos bons o bastante. Eu não sei se você já percebeu ou já notou isso dentro de você mesmo. Talvez, como o próprio salmista apontou aqui, você sentiu inveja dos ímpios, como ele sentiu. Porque ele olhava para a vida dos ímpios, daqueles que se perdem, daqueles que não têm temor ao Senhor, e ele via que eles pareciam, pelo menos, felizes, despreocupados, sabe, vivendo uma vida livre de qualquer preocupação, saudáveis, bonitos, ricos. E ele olhou para tudo aquilo e sentiu inveja. E nós somos alimentados o tempo todo por também sentirmos inveja. Nós somos alimentados a olhar para os outros e dizer, por que ele e não eu? E essa é a pergunta que sempre o invejoso vai fazer. Por que ele e não eu? Por que ele está casado e eu não? Por que ele tem filhos e eu não? Por que ele tem aquele corpo esbelto e bonito e eu não? Por que ele tem cabelo e eu não? Por que ele ou ela é tão, sabe, chamativa e charmosa e eu não? E nós, sem mesmo percebermos, também corremos para isso. A gente geralmente tenta amenizar a nossa inveja, dizendo assim, não, eu só gostaria que Deus me desse a mesma coisa que Ele deu para o outro. O que a gente não percebe é que essa é justamente a frase, ou o desejo do invejoso. O invejoso, ele quer a vida do outro, e se possível for, ele quer superar o outro. Que aqui tem outra característica muito particular do invejoso. O invejoso vive em uma competição com todos os demais. Ele deseja vencê-los. Ele está em rixa com o próximo. E não é uma rixa falada propriamente, mas é uma rixa dentro do coração, dentro da alma, dentro das suas intenções, dos seus intentos, das suas vontades. E a ideia é sempre superar o outro. Você pode perceber isso também observando outros tantos e tantos personagens bíblicos, pessoas que viveram nas Escrituras. Eu quero lembrar de vocês que a gente vive numa sociedade que hoje, de alguma forma, está imbuída de inveja. Quem viu aqui o caso, todo mundo viu, tenho certeza, mas eu só quero ver quem está mais inteirado, do caso lá da adultização que o Felca, lá um influenciador, falou na internet. Aí todo mundo, faz um oi aí para mim, só para eu saber. Beleza, vou explicar um pouquinho melhor para quem talvez não saiba. Esse rapaz, ele é um influenciador digital, ele fala com jovens, e aí ele decidiu fazer um documentário a respeito da sexualização das crianças, ou da forma como, às vezes, eles tentam antecipar algumas coisas. Tem várias coisas ali que talvez a gente pudesse ser mais incisivos por sermos cristãos, né? Adultização nada, aquilo lá é uma perversão, né, justamente da infância. Mas uma coisa curiosa que aconteceu é que talvez alguns, querendo surfar aí na onda da fama do rapaz, começaram a postar a mesma coisa. Só que eu não sei, a gente pode pensar, não, as pessoas querem, agora elas se conscientizaram e estão postando porque elas se importam com as crianças. Mas, sinceramente, eu não sei. Eu não sei se é um desejo de pegar uma fatia do sucesso dele, ou se é realmente um desejo de ver as crianças sendo protegidas. O mesmo vale para alguns que já haviam denunciado e ficaram ressentidos porque o Felca foi escutado e eles não. E a grande pergunta é, eles ficaram ressentidos porque eles queriam que as pessoas se conscientizassem ou porque o nome deles não foram vinculados a algo tão grande, que agora está até, o governo está falando, outras frentes da sociedade têm falado, e aí? O que será que realmente motiva os corações dos outros que agora propagam a mesma coisa? Será que é realmente o desejo de defender as crianças ou a gente não está vendo um estilo muito clássico da inveja no meio digital e nessa sociedade? Talvez até mesmo os governantes do nosso país, aproveitando e surfando nessa onda, também estão tentando, de alguma forma, tirar proveito disso, e de tantas outras maneiras. E a gente se questiona, e devemos nos questionar, o que motiva de verdade os corações, os nossos corações? É interessante isso, porque, por um lado, alguns percebem a inveja e veem o quanto ela é ruim. Por outro, a inveja também acabou sendo minimizada na nossa cultura.
Existe até mesmo um desenho da Pixar. Antigamente, nos desenhos da Pixar, a inveja era algo ruim. Quem já assistiu Toy Story já sabe disso, lá, aquele boneco lá. Era horrível. Hoje não, é um sentimento, é uma emoção. A inveja é algo comum. Mas nós que somos cristãos, nós não normalizamos a inveja. A inveja, na verdade, é um pecado. Um pecado terrível que assola as nossas almas. A inveja tenta tirar proveito de você, dizendo que ela não é nada demais. Mas, na verdade, quando muito, muito nutrida, e a gente vai conversar um pouquinho disso, ela causa vários danos para você, pessoalmente dizendo, e para o próximo, a quem você inveja. Porque, afinal de contas, para a gente sentir inveja, a gente tem que ter inveja de alguém. É impossível você sentir inveja, do que eu gostaria de ser. Não, você tem inveja de alguém especificamente. Você olha para alguém, nós olhamos para alguém, e muitas vezes sentimos essa inveja invadir nossa alma, assim como o salmista colocou. No caso do salmista, ele sentiu inveja daqueles que vivem a vida sem o Deus, dizendo, como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Como quem não se importa? E ele sente inveja dessas pessoas. É interessante isso. E eu acho que é muito importante a gente frisar o quanto é perigoso a inveja e todos os seus males, tá certo? Eu quero abrir com você agora, depois a gente volta para esse salmo. Em 1 Samuel, capítulo 18, a gente vai ler do versículo 6 em diante. Você vai perceber que a inveja é sempre comparativa, é sempre competitiva. Versículo 6 de 1 Samuel, capítulo 18, diz assim: Quando os soldados voltaram para casa, depois que Davi matou o filisteu, nesse caso o gigante Golias, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido e disse: Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? Que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. E é interessante isso aqui. A inveja de Saul vai lhe trazer uma outra coisa que a gente já percebeu em todos os outros pecados. Porque no versículo adiante, diz, no dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. E aí a gente percebe que sempre por trás desses pecados que a gente tem visto, existe um demônio, um poder espiritual tentando nos depravar, tirar todo o efeito, né, do que Deus tem feito nas nossas vidas. No caso de Saul, a gente percebe que ele se compara ali, no caso, com Davi. Ele era o rei, Davi era só um pastor de ovelhas, um rapaz adolescente ainda. E ele sente inveja dele porque ele ouviu algumas meninas cantando que o Davi era o cara e ele era um carinha. Davi era o maioral e ele era alguém legal só. E ele, como assim eu não sou? Por que ele? E ele fica com inveja do Davi por conta disso. E a gente percebe, meus irmãos, que infelizmente nosso coração também é atribulado por essas coisas. A gente às vezes se questiona, nossa, mas logo ele? Por quê? Por que aquela pessoa tem? E a gente faz isso o tempo todo. E eu não tenho, e a gente fala, por que ele não eu? E a gente se vê sempre cheios e cheios de inveja. Eu sei que é difícil da gente reconhecer, justamente porque a inveja tem uma máscara, ela se esconde. A inveja, ela entra dentro dos nossos corações e ela se maqueia, ela se disfarça, ela se esconde. E é difícil para nós percebermos, a não ser que, ajudados por Deus, a gente possa reconhecer. O próprio salmista, no salmo que a gente leu, disse que
era muito difícil algumas coisas. No versículo 16, quando tentei entender, o que ele tentou entender? A inveja dele, o que ele estava sentindo. Ele disse, achei muito difícil para mim. Eu não estava conseguindo entender o que eram aqueles sentimentos que eu tinha, aquela vontade de viver aquilo que os ímpios viviam. E ele falou, quando eu parei para pensar e tentar entender, eu achei difícil. Porque o pecado da inveja, ela se esconde. E ela se esconde de tantas formas que a gente, começa a dar outros nomes para aquilo que a gente está sentindo. Aquilo que, de fato, é inveja. A gente fala, não, na verdade, eu só desejo ter mais algumas coisas. Eu quero ter algo como aquela pessoa, mas eu não quero ser aquela pessoa. Não, longe de mim querer superar aquela pessoa. Não, eu só quero ter. E a gente não percebe que, de alguma forma, esse pecado está destruindo as nossas almas, ela está perfurando o nosso coração. Porque, ao invés da gente ficar feliz pelo que o outro tem, muitas vezes a inveja traz uma tristeza profunda no nosso coração pelo que o outro conquistou. Eu sei, é fácil para nós ficarmos felizes, e até, vamos dizer assim, natural nós ficarmos felizes quando um ímpio, quando uma pessoa perversa, ela cai em alguma coisa. Nossa, foi preso, fulano de tal, nossa, feliz. Aconteceu isso, eba. E a gente fica feliz, o que já não é muito bom, não é certo, ok? Mas o que é mais difícil para nós admitirmos é que muitas vezes quando alguém que nós conhecemos, ela cai em algum erro, ela é pega em alguma coisa, é difícil para nós dizermos que isso às vezes é reconfortante para o nosso coração. É difícil para nós reconhecermos que muitas vezes a tristeza de outro é o nosso sorriso. E isso é alguma coisa curiosa da inveja. Porque a inveja, ela chora enquanto outros riem, e elas riem enquanto outros se lamentam e choram. E muitas vezes nós não percebemos, como disse uma certa vez uma pessoa, ela disse o seguinte, toda vez que o meu amigo fica feliz e se dá bem, eu me aborreço profundamente. É uma sinceridade muito, muito profunda essa. É muito profunda e nos remete um pouco do que o salmista está falando aqui. A inveja, muitas vezes, não é por pessoas que você desconhece. Não é só do influenciador, não é só daquele que parece sempre bonito e belo ou bela. Também é de pessoas que você conhece pessoalmente. Você olha e fala assim, e aqui tem várias outras coisas que a inveja faz com a gente, e a gente não percebe porque a gente até gosta de alimentar ela muitas vezes. Mas a inveja sempre tem alguns traços que ela corre. Ela sempre vai tentar diminuir o outro para se sentir melhor. A pessoa fala assim, comecei uma nova faculdade. É mesmo? Mas você já não fez uma? Já. E para que outra? Porque eu quero aprender. Nossa, mais 5 anos, 4 anos de faculdade? Será que vale a pena? Outros vão fazer mestrado. Mestre? Para que mestrado? Para que doutorado? Se você pesquisar no Wikipédia, você tem a mesma informação. Para quê? Para que saber? Para que estudar? Para que outro carro? Carro novo? E a gente sempre faz isso, às vezes com o vizinho, comparando a casa dele, o carro dele. A gente às vezes faz isso dentro da igreja, comparando as igrejas, e a gente critica. As igrejas da parede preta. É óbvio, a gente tem que ter algumas separações aqui. Tem coisas que são dignas de críticas. Mas a gente, às vezes, critica porque não é a nossa igreja que está cheia. A gente, às vezes, critica porque não é a nossa família que está abastada. A gente, às vezes, critica porque a gente não tem. E a gente não percebe que a nossa crítica, às vezes, fantasiada de moralismo, na verdade, é uma inveja bem profunda. A gente fala isso, e a inveja ela tem isso como uma característica muito séria. E aqui a gente vê também o mesmo acontecendo em outras histórias da Bíblia. Eu quero agora abrir com você em Gênesis, capítulo 30. Você vai perceber nessa história, eu não vou ler tudo, mas eu vou citar, como que a inveja ela vai se alastrando.
E ela vai tomando mais e mais espaço. Gênesis capítulo 30, versículo 1 diz: quando Raquel viu que não dava filhos, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. A inveja tem isso. Ou a gente fica feliz pelo que o outro tem, e nós não temos. Tem pessoas que tocam infinitamente melhor do que eu jamais superarei elas. E isso deve me deixar feliz, extasiado, porque a música é algo bonito por si só, e é bom que outros saibam. Mas muitas vezes nós podemos, no meu caso, dando esse exemplo, eu posso me ressentir porque eu não toco e jamais tocarei igual. E aí, essa falta, ao invés de ser algo a se louvar, porque o outro tem e eu não tenho, porque eu nunca terei todas as coisas, todas as benéfices da vida, isso se vira contra mim como algo que suga a minha alegria. E o mesmo pode valer para qualquer outra coisa. A gente viu isso lá no Salmo, e a gente está vendo aqui nesse Gênesis, que ela percebeu que Lia, sua irmã, tinha muitos filhos. Ela teve vários filhos. E ela falou para o marido: dê-me filhos ou morrerei. Ainda colocou a culpa até no marido, por não estar conseguindo gerar filhos. E ela disse, em outras palavras, que ter filhos era a razão da existência dela. E ela fez disso o alvo final da vida dela, o objetivo maior da vida dela. E começou a nutrir inveja de sua irmã. E isso vai se alastrando a tal ponto, se a gente continuasse lendo a história, ela vai dar uma de suas servas para o seu marido, para que por meio dela ela pudesse constituir família e gerar filhos, e essa serva gera filhos. Lia, olhando para aquilo, começa a querer também, de alguma forma, competir com sua irmã, e ela vai dar também a serva dela para o seu marido, e ele está lá e começa a gerar filhos também, através da serva de Lia, e as duas começam a competir, mas nesse meio tempo, Lia volta a gerar filhos. E isso se transforma numa tremenda tristeza no coração de Raquel. E, enfim, ela consegue gerar o seu primeiro filho, que é José. Eu não sei se é por uma coincidência, mas uma inveja gerou outra, que gerou outra, e gerou outra. Ela tinha inveja de Lia por ela gerar filhos. Lia, por sua vez, tinha inveja de Raquel por ser amada. E o que acontece é que os filhos de Lia sentiram inveja do filho da Raquel, que é o José, ao ponto de vendê-lo como um escravo lá para o Egito. Para os midianitas, na verdade, que depois passaram ele adiante. Gente, isso é muito sério. Acontece até uma história lá em algum momento, o filho, lá da Lia pega uma fruta, mandrágoras, e ela me dá essas mandrágoras. Você vai querer até isso? A Lia fala: você já não tem um marido? Você já não tem menino aí que você agora tem? Agora você quer também até a fruta do meu filho? Se transformou numa rixa profunda que elas não conseguiam lidar. Porque a inveja, meus irmãos, ela é assim. Ela gera inveja também em outros. Geralmente, quem faz a inveja brotar são justamente os orgulhosos. Os orgulhosos pela sua beleza, pela sua riqueza, eles arrogam e dizem: olha só para mim. E aí os invejosos com os seus olhos gordos viram e olham, como aquele salmista que viu a riqueza, viu a prosperidade, viu os corpos bonitos e saudáveis. E, meus irmãos, nós vivemos numa sociedade que faz questão da gente ver. Se você entrar nas suas redes sociais, tenta procurar de verdade alguma foto que mostre um momento triste de alguém. É difícil alguém postar isso, mas vai postar as viagens para Roma, para Paris. Aí você fala: nossa, queria estar triste igual essa pessoa lá em Paris. É muito mais fácil ser triste em Paris. A inveja começou a bater na sua porta. E a gente olha as viagens, meu novo xodó, o carro novo da pessoa. Aí a pessoa vai postar ela noivando. Não tem nada melhor. Disse sim, sim, sim. Aí você fala: você que é solteiro e solteira. Você que é casado, olha para os filhos do outro. Você que já tem filho, netos, e fala: nossa, eu ainda não tenho neto. Como que essa pessoa tem neto? Esses filhos dessa galera aí é bem legal.
Esse pessoal tem filhos que estão sempre presentes, postam as fotos de família, já almoço de família. Meu filho nunca vem me ver, nunca vem me visitar. O que acontece? Aí você olha mais uma pessoa com o corpo todo malhado, né, um corpo escultural, e você pensa, esse é o corpo ideal, eu vou perseguir isso, eu quero ser assim, quero ser melhor que isso. E a gente não percebe, meus irmãos, mas essa é a verdade. A inveja, a gente pode ter inveja de várias coisas. A gente pode ter inveja por alguém ser, no caso, sei lá, mais extrovertido, enquanto você é mais introvertido e não consegue, talvez, falar em público. Nós sentimos inveja por tantas e tantas situações e circunstâncias. E a gente não percebe que nosso íntimo, nós muitas vezes indagamos como o salmista fez no versículo 13. Certamente, ele fala, né? Foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Pelo quê? Pela inveja. Todas as manhãs, todo dia, o dia inteiro eu sou afligido e castigado, porque a inveja, ela massacra nossos corações. Você vai ficar triste, você vai se sentir como Raquel, vai se sentir como o salmista. Nunca bom o bastante. E você quer saber? A inveja vai tirar de você também a alegria da vida, e de viver, e não vai achar nada bom. Você vai olhar para a sua vida e vai falar assim, nossa, se eu fosse como aquela pessoa, se eu tivesse tudo que ela tem, é lógico, é tudo mais fácil para ela, mas olha a minha vida. Em outras palavras, você está invejando. Acontece sempre, a gente inveja muito a vida de todo mundo. A nossa vida nunca está bom. Eu quebrei a perna, o outro está andando, correndo, pulando. E a gente não percebe, a gente vai nutrindo esse sentimento que ela vai tirando coisas e nada está bom, nada é bom o suficiente. Sempre mais, sempre alguma coisa. Eu tenho alguém que eu conheço, eu vou dar um exemplo aqui, mas a pessoa não está aqui, não é nem cristã mais, eu acho. Mas é interessante, ela é também uma pessoa solteira, tem mais ou menos a minha idade. E ela saiu num encontro com uma moça. E aí eu perguntei, e aí, foi legal? Nossa, na hora que saiu do carro, achei incrível. Linda demais. Até que eu olhei o pé. Ela falou, não, você está brincando comigo. Verdade, na hora que eu pé, eu não gostei. Porque era linda, era gentil, era certa para você. Não, porque nada é bom bastante para os invejosos. Não, porque passou uma pessoa, lembro da minha menina lá, que era muito mais bonita, minha ex, sei o quê. E assim vai. Os invejosos sempre vão ver defeito em tudo. Defeito na vida dela, no que ela tem, no que ela não tem, e ela sempre vai ficar falando, perdendo a razão da existência. Muitas vezes nós somos esses invejosos e não nos damos conta que também estamos vendo defeito aonde não tem. Ao invés de glorificar a Deus, porque a palavra de Deus diz, no salmo mais conhecido talvez, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, nós dizemos, eu tenho falta de tudo. E ficamos com inveja daqueles que têm algo que nós não temos. E eu quero ler com você a continuação, eu quero que a gente dê atenção para alguns versículos do texto. O versículo 21 diz assim, quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante, minha atitude para contigo que é em Deus, era de um animal irracional. A inveja, ela tira a razão da gente, tira a nossa consciência, tira as coisas razoáveis que temos na vida. A gente começa a achar tudo errado, tudo não presta. Contudo, versículo 23, contudo, sempre estou contigo. E aqui está a única forma da gente se ver livres desse mal terrível que é a inveja. Porque o nosso coração, como disse o salmista, pode fraquejar, e o nosso corpo também. Mas nós precisamos de alguém para estar junto com a gente. A gente precisa de alguém que segure a nossa mão e nos sustente. Porque, verdade seja dita, muitas vezes nós também somos seduzidos por esse pecado. E nós, sem mesmo notarmos,
corremos para ele e damos razão para ele existir dentro da gente. Como eu acabei de falar e falei várias coisas, a inveja ela pode ser maquiar e talvez a infelicidade que temos na vida, talvez a forma como a gente olha o outro, tudo isso se explica olhando para o nosso coração invejoso. Se você se sente infeliz com a sua existência, se você não percebe que não está sendo razoável na forma como tem visto as coisas, se você olha para os outros e diz, nossa, parece despreocupado, saudável, rico, parece feliz, a pessoa ela é até orgulhosa disso, eu queria ser assim. Eu tenho para dizer para vocês que a grande possibilidade de nos vermos livres, de fato, é se alguém mais forte que nós segurarmos nossas mãos. O versículo diz isso: contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? Na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Muitos têm tido muitas bênçãos durante a vida. E nós não sabemos por que alguns têm, outros não. Mas nós temos algo melhor. Nós temos uma herança muito superior. Jesus Cristo poderia ser também um invejoso, sabia? Ele podia olhar para tudo que ele estava passando naquela cruz e dizer, por que esse teve uma mão estendida? Por que aquele salmista do Salmo 73 teve uma mão estendida? Por que Raquel e Lia tiveram as suas orações respondidas? Por que Davi teve a sua alma protegida, mas por que eu não? Por que eu naquela cruz padeci, morri daquela forma? Por que eu tive que pagar por algo que eu não fiz? Por que em mim falta tanta coisa, Deus, Pai, por quê? Mas ao invés disso, ele reconhecia que aquela mão haveria de levantá-lo no terceiro dia. Assim como aquela mão há de nos sustentar por toda a nossa caminhada. A mão do Deus Todo-Poderoso. É a única forma de nós vencermos. Eu quero orar com você mais uma vez. Pai, é tão difícil para nós reconhecermos que somos invejosos. É difícil para nós reconhecermos que o nosso coração e a nossa alma sempre, Deus, vai tentar se comparar e vai, de alguma forma, ficar triste, infeliz. A gente não percebe, a inveja é mortífera. A inveja matou Caim, que fez Caim matar Abel. A inveja, Deus, foi, afinal de contas, o que levou Jesus Cristo para a cruz. Porque os religiosos e líderes da época tinham inveja dele. Mas tu, porém, não teve inveja, Jesus. Não teve inveja da nossa condição favorável diante de Deus, porque o Senhor mesmo foi quem nos deu isso. O Senhor nos deu isso como herança. O Senhor é a nossa mão que nos sustenta. E nós te agradecemos por isso e pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor possa nos livrar desse mal. Como o salmista disse, o nosso corpo e o nosso coração fraquejam, Deus. Nós não conseguimos entender, é difícil para nós compreendermos, mas se o Senhor está conosco e nós estivermos do seu lado, ainda que tudo isso possa, às vezes, assolar nossa alma e ficarmos a um passo do precipício, é a sua mão que nos segura, é a sua mão que nos sustenta, para não sermos perdidos em tantas mazelas da alma. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos guarde com a sua mão incrível e nos vença, Pai. Vença o nosso coração teimoso, invejoso, e faça ele se quebrantar diante do Senhor de verdade. Abençoa a todos aqui, Pai. Faça eles vencerem essa tentação de justificar, Deus, a inveja com tantas desculpas. E faça a gente, Deus, reconhecer que é somente olhando para aquele que tem tudo, aquilo que nós não somos capazes de ter jamais, que nós nos vemos livres, porque o Senhor nos dá muita bênção superior a qualquer coisa que o mundo é capaz de nos dar. Abençoa o seu povo, em nome de Jesus.